Livro de Apocalipse, capítulo 22 e verso 17. O Espírito e a noiva digam: vem. E aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede venha. E aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras desta profecia, deste livro: se algum homem acrescentar alguma coisa, Deus irá acrescentar as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda algo que Deus está dizendo neste momento, esta tarde, a todos que estão ouvindo: Ele é a água da vida. Ele é o alimento para aqueles que têm fome. Ele é a salvação para aqueles que estão perdidos. Jesus está dizendo aqui nesta tarde: aquele que tem sede venha, aquele que tem fome venha, porque Ele é o pão da vida e a água que mata a sede. Jesus Cristo está dizendo aqui nesta tarde: eu sou o único que pode salvar a tua alma da condenação do inferno, porque só existe dois caminhos após a morte: céu ou inferno. O homem que não crê em Jesus Cristo, o homem que idolatra outros deuses, o homem que serve a outros ídolos que não é o Senhor Jesus Cristo, não pode herdar a salvação. É a palavra de Deus que está dizendo. Livro de Apocalipse diz que não entrarão dos céus, ficarão de fora dos céus os mentirosos, os adúlteros, feiticeiros, idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Não é possível entrar no céu o idólatra, não é possível entrar no céu aquele que mente, aquele que adultera, aquele que traz mentira para os seus irmãos. Não é possível. Por isso que Jesus Cristo está dizendo: eu sou a água que te purifica de todo o pecado. Eu sou o nome que te salva da condenação do inferno. Porque todos iriam ser condenados sem ter oportunidade de vida, sem ter oportunidade de salvação. Mas Deus, com o seu amor infinito ao mundo, Ele amou o homem e enviou seu Filho unigênito para salvar aquele que aceita Jesus, para salvar aquele que se converte ao Evangelho. Porque não adianta dizer eu creio se você não quer obedecer a palavra, se você não quer seguir ao Senhor Jesus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: qualquer que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque não é possível servir a Jesus Cristo, não é possível adorar Ele em espírito e verdade, se você não quer renunciar à sua vontade, se você não quer renunciar aos seus pecados, se você não quer renunciar às suas iniquidades, se você não quer renunciar os seus prazeres. Jesus Cristo disse: primeiro abandona os seus pecados, renuncia a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades e me siga. Porque todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, olha para a tua vontade, olha para o teu desejo, para o teu pecado, não é digno de mim. Não pode entrar no céu sem renúncia, não pode entrar no céu sem antes se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Porque Ele está dizendo: eu sou o nome que salva, eu sou a água que mata a sede, eu sou o pão que alimenta aqueles que estão famintos, que estão com a sua alma sedenta, que estão com a sua alma tendo fome. O Senhor Jesus Cristo nesta tarde está dizendo: eu sou a água, eu sou o pão da vida que desci do céu para alimentar, para matar a sede daqueles que têm sede, aqueles que têm fome, aqueles que estão sedentos, precisando da minha palavra, do meu amor. Jesus Cristo está dizendo neste momento: se alguém tem sede de mim, venha. Se alguém tem fome de mim, venha, porque eu vou saciar aqueles que estão famintos. Eu vou saciar a sede daqueles que estão sedentos. Eu vou saciar as fome daqueles que têm fome. Fome e sede da minha palavra, do meu evangelho. Fome e sede em fazer a minha vontade. Porque muitos dizem eu creio em Deus, mas são mentirosos, são idólatras, estão na prática do pecado. E Jesus Cristo está dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Qualquer homem que quiser entrar no céu precisa renunciar a si mesmo para se entregar a Cristo.
precisa aceitar Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo, a sua palavra, não poderá entrar no reino dos céus. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo e serve a outros deuses, entidades que não têm o poder de salvação, o único nome que foi dado em cima da terra e em cima dos céus que pode salvar é Jesus Cristo. Entidade não salva, ídolo não salva, nenhum desses pode salvar. O homem pode dizer: eu servo a minha entidade, eu sirvo ao meu guia, mas Jesus Cristo está dizendo: eu sou o único caminho, eu sou o único guia do homem. Porque se o homem rejeitar ao Senhor Jesus, não existe céu para ele. Deus é dono do céu, Deus tem controle de tudo. Se o homem não quiser renunciar a si mesmo, abandonar o seu pecado, abandonar o seu adultério, a sua promiscuidade, a sua fofoca, a sua mentira, não vai poder entrar no reino dos céus. Todo aquele que não abandonar os seus pecados, todo aquele que não abandonar as gambiarras de pecado, não vai poder entrar no reino dos céus. Aquele que compra e não paga, não pode entrar no reino dos céus. Aquele que mente, aquele que trai a sua família, a sua esposa, não vai poder entrar no reino dos céus. Jesus Cristo está dando oportunidade de arrependimento. Qualquer que tem sede, venha, e se tem fome também venha, porque o Senhor Jesus é o pão que sacia a fome. Jesus Cristo é a água que sacia a sede. Jesus Cristo é o homem que foi enviado para convencer o homem que pecado é pecado. E se você quer entrar no céu, vai ter que entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva ao inferno, à perdição. E Jesus Cristo está dizendo: se você tem sede, vem. Se você tem fome, vem, porque eu sou o pão da vida e sou a água que sacia a tua sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda algo aqui. Muitos hoje no mundo, porque tem profissões, porque tem dinheiro, pensa: eu não preciso de Deus porque eu trabalho, eu não preciso de Deus porque eu tenho todo o conhecimento, porque eu me formei, eu tenho profissão, eu fiz faculdade. Mas diante de Deus, o homem não é nada com o seu dinheiro, com os seus terrenos, com a sua profissão. Se Ele é o único nome que pode salvar, se Ele é o único nome que pode te livrar do fogo do inferno, não é profissão, não é dinheiro, não é terreno que vai te livrar da condenação do inferno, é somente Jesus Cristo. E se o seu joelho não se dobrar diante dele, não existe salvação. Se você não reconhecer que Jesus Cristo é o homem que desceu da terra para dar exemplo ao seu povo, para salvar o povo das suas iniquidades, para trazer o perdão e a remissão de pecados, não tem como entrar no céu. Porque o homem hoje, ele é rebelde, o homem é desobediente a Deus, quer praticar o mal, quer desobedecer a palavra. O homem hoje não reconhece que Deus existe, que Jesus Cristo existe. Os ateus hoje dizem que Deus não existe, está no mundo por causa de nada, não existe nenhum propósito. Deus criou o homem com propósito, Deus criou o mundo com propósito, tudo Deus, Ele criou com propósito diante dele. Não adianta o homem dizer Deus não existe, Jesus Cristo não existe, porque no dia da tua morte você vai contemplar que só existe dois caminhos diante de ti para você seguir: glória a Deus. Ou o caminho do inferno ou o caminho do céu. O homem hoje estuda e quer saber mais do que Deus. O homem hoje tem profissão, quer saber mais que Deus, quer mandar mais do que Deus. O homem hoje tem dinheiro, quer mandar mais do que Deus. Entenda algo: a palavra de Deus diz que o Senhor é o temor e o princípio da sabedoria. A sabedoria infinita está em Deus. A sabedoria eterna está em Deus, não está no homem. O homem pode estudar, pode ter profissão, pode ter dinheiro, mas Deus vai continuar sendo a sabedoria infinita. Deus vai continuar sendo Deus.
Podem existir muitos reis sobre a face da terra, muitos presidentes, governadores. Quem manda ainda é Deus. Quem faz ainda é Deus. Quem ressuscita os mortos ainda é Deus. Quem cura o enfermo ainda é Deus. Quem liberta ainda é Deus. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, sobre a face da terra, a qual foi crucificado pelos religiosos que não aceitavam a verdade. Porque o homem não quer aceitar a verdade, mas quer seguir Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, mas não quer seguir a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e sou a verdade, e sou a vida. Não é possível você seguir Jesus se você odeia a verdade, odeia a palavra de Deus. Se você ama o pecado, não tem como você dizer um sim a Jesus Cristo. Abandona os pecados primeiro, abandona a maldade primeiro, para depois dizer que adora Jesus Cristo, que serve ao Senhor Jesus. Porque para isso o Senhor Jesus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo, a mentira, o engano, o pecado. Porque tudo isso Satanás tem escondido do homem. Satanás, ele diz: se o homem praticar isso, não tem problema, isso é bom para você. Mas Deus está dizendo que o pecado leva à morte, o pecado leva à condenação. Aonde Jesus chegava, a Bíblia vai falar que as trevas eram dissipadas. Aonde Jesus está presente, o pecado é denunciado, a verdade é manifesta, a justiça de Deus é manifesta. Porque o povo hoje está crendo em um falso Jesus que não requer de você renúncia. O povo hoje está acreditando em um falso Jesus que não pede que você renuncie o seu pecado, a sua mentira, a sua idolatria, o seu ego, o seu adultério, os seus pecados. O povo hoje acredita neste falso Jesus que não requer mudança, que não requer caráter daqueles que lhe seguem. Entenda algo: o homem pode mudar, mas Jesus não muda. O mesmo Deus que requer dos seus discípulos e os seus seguidores que eles abandonem os seus pecados e aceitem a Ele, é o mesmo Deus que requer de nós o arrependimento. Deus ainda fala na terra, Deus ainda manifesta a justiça. O homem pode não crer, o homem pode não acreditar, o homem pode se rebelar contra Deus e viver como se ele não tivesse propósito nenhum, e falar que Deus não existe, que Jesus não existe. Mas entendo o que Deus está trazendo aqui nesta tarde através dessa palavra. Eu sou o Senhor, e ninguém existe alguém igual a mim. Eu sou o Senhor Jesus, e antes de mim nenhum Deus se formou, e nem depois haverá. Ele é o único. Deus é a única pessoa aonde está no céu, um Deus poderoso que não precisou de alguém para criá-lo, porque Ele sempre existiu, Ele sempre foi. Imagina, você que é ser humano, você teve que nascer do ventre da sua mãe, mas Deus em sua palavra diz que ninguém teve que criar Ele para Ele existir. Ele sempre foi, Ele sempre existiu, não necessitou de criação, porque Deus sempre foi. Ele é a eternidade, Ele é a salvação do homem. Mas o homem hoje, ele quer mandar em Jesus, o homem hoje quer mandar em Deus, mas não adianta, porque Deus não muda. Deus não muda. O homem hoje quer mandar nas coisas de Deus, mas o poder está nas mãos de Deus para realizar todas as coisas. E a tua palavra diz que aqueles que não obedecerem, aqueles que não se renderem ao seu nome, que tem todo o poder, não vão poder entrar no reino dos céus. A palavra diz que todas as pragas que estão descritas no livro de Apocalipse sobrevirão sobre aqueles que são ímpios e rebeldes, que não querem abandonar o pecado, que não querem abandonar a imundícia. A palavra de Deus vai dizer que os anjos vão derramar as taças da ira de Deus no final dos tempos.
E a taça da ira de Deus vai consumir a muitos sobre a face da terra. O Senhor vai enviar peste e fome sobre a face da terra. O Senhor vai enviar destruição sobre a face da terra, porque aqueles a qual Deus desejava salvar rejeitaram o seu nome, não quiseram oportunidade de salvação. Não significa que Deus está quieto, que Deus está concordando com aquilo que está acontecendo no mundo. Ah, mas Deus está quieto, então Deus não está se importando com o pecado do mundo. Deus está sim, mas Deus está esperando o tempo de julgar todas as coisas. A palavra de Deus diz que todo homem vai ter que se apresentar mediante o tribunal de Cristo. Todo homem vai ter que ser julgado pelo Senhor Jesus. E aquele que não for achado escrito no livro da vida não poderá entrar no reino dos céus. Por isso, através dessa mensagem eu trago: você precisa aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador. Você precisa aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Ser batizado para ser salvo. Pois a palavra de Deus diz que aquele que aceita Jesus e for batizado será salvo. Porque é a escolha que o homem deve ter, a atitude de escolher a Jesus, de servir a Jesus. Deus dá oportunidade para o homem quando ele está sobre a face da terra. Mas quando a morte chega, não tem como você fazer essa escolha, se você vai seguir a Jesus ou se você vai seguir ao diabo. Quando a pessoa morre, já está decretado para onde ela vai, se é inferno ou céu, porque Deus julga todas as coisas. Por isso Jesus, a voz que clama no deserto, está dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ainda existe oportunidade de salvação. Ainda existe oportunidade de abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo, abandonar os seus pecados, as suas imundícias. Venha como está, pois a palavra diz: quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Venha da maneira que está, que Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma. Mas você pode me dizer: não, para aceitar Jesus eu preciso abandonar esse cigarro. Vem, porque Jesus liberta. Não, para aceitar Jesus eu preciso abandonar o álcool, a bebida. Vem da forma que está, que Jesus Cristo vai te libertar. Jesus Cristo vai te transformar. Ele é a vida, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A oportunidade está aberta. Você que não aceitou Jesus, você pode vir aqui que nós iremos orar para que você possa aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Porque só Ele transforma, só Ele liberta, só Ele limpa o homem do pecado. A palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Aqueles que estão tristes, que estão depressivos, venham até a Ele, que Ele irá consolar. Venham até a Ele, que Ele vai lhe curar. Os que estão enfermos, busquem a presença de Deus. Os que estão oprimidos, entristecidos, busquem o Senhor, porque Ele vai libertar de toda opressão. Ele vai lhe libertar de toda opressão de Satanás. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele prende o homem no engano, na mentira, na idolatria, na imundícia, na imoralidade. O diabo prende o homem na fofoca. O diabo prende o homem no adultério. Por quê? Porque ele quer levar a alma dele para a condenação. Ele quer levar a alma desta pessoa para a condenação do inferno. Mas o homem hoje ama mais as trevas do que a luz. Porque nas trevas pode pecar. Nas trevas você pode fazer o que quiser. Mas quando vem para a luz, Jesus Cristo te muda. O homem não deseja mudança. O homem não quer mudança. É por isso que há muitos rejeitam o nome de Jesus. Porque preferem servir a macumba. Preferem a servir entidades que a Bíblia diz que não tem o poder de salvar.
Essa é a verdade que liberta. Nenhum Deus em cima da terra vai poder salvar a tua alma da condenação do inferno. É somente Jesus. É somente Jesus. É essa verdade que o mundo não aceita. É essa verdade que muitos odeiam, porque Jesus Cristo é a verdade, não a mentira. Jesus Cristo é aquele que traz o conhecimento que pecado é pecado, errado é errado, trevas é trevas, mas luz é luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda algo, Jesus Cristo estava pregando e ele encontra uma mulher samaritana que estava à beira do poço. Aquela mulher não servia ao Senhor Jesus. Aquela mulher não acreditava em nada. Mas entenda algo aqui nesta tarde. Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana que era de outra religião, disse para ela: eu tenho água que eu posso lhe oferecer. Se você tomar dessa água, nunca mais você vai ter sede. Você sabe o que aconteceu? Ela diz: então eu quero dessa água. Mas Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: vai lá e chama o teu marido também para tomar dessa água. Mas ela disse, mas o Senhor Jesus Cristo disse: você tem um marido e esse marido que você está não é seu. Já tiveste 5 maridos e nenhum deles é o seu. Jesus Cristo confrontou aquela mulher porque ela tinha 5 maridos. Jesus Cristo confrontou aquela mulher porque ela estava em pecado de adultério. Mas para ela tomar da água da vida, ela precisava abandonar o pecado. Para ela tomar da água da vida, ela precisava abandonar os 5 maridos que ela tinha. Isso é o evangelho que o povo odeia, aonde Jesus Cristo confronta o pecador para que ele abandone os seus pecados. Porque o homem pode pensar: o pecado é bom, me sacia, o pecado é prazeroso, o caminho daquele que pratica o mal é fácil. Mas Jesus Cristo está dizendo: se você quer entrar nos céus, se você quer herdar a vida eterna, precisa primeiramente abandonar os seus pecados, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque muitos hoje querem servir a Jesus, mas não querem abandonar o pecado. Muitos hoje querem servir a Jesus, mas não querem abandonar a mentira. Mas Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Para quem quer servir a Jesus, precisa abandonar a feitiçaria, aos ídolos, as entidades, o adultério, a mentira. Precisa abandonar o furto que pratica, a maldade que pratica. E assim será transformado, será liberto pelo Senhor Jesus. Mas Jesus Cristo diz nesta tarde: se você tem sede, venha. E se tem fome, venha, porque eu sou o pão da vida e a água que mata a sede. Só que este pão da vida e essa água que mata a sede não é a água terrena e nem o pão terreno. É o alimento espiritual que desceu do céu, Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder em cima dos céus e embaixo da terra, para salvar, para libertar e para curar, para trazer a transformação ao homem que aceita Jesus e se converte. Esta é a palavra que o Senhor Jesus tem trazido aqui nesta tarde. Medite, existe somente 2 caminhos. Não existe terceiro caminho, só existe 2. Ou é o céu, a salvação, ou é o inferno. E Deus dá essa oportunidade ao homem para que se converta, para que se arrependa da sua iniquidade. E eu quero deixar essa palavra nesta tarde a todos que estão ouvindo, em nome de Jesus.